Você lembra da lenda do chupa-cabra que repercutiu aqui no Brasil e foi uma sensação em 1997? Não, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te lembrar. Lembrando de me seguir, compartilhar e publicar, coloque sempre nos seus favoritos e deixe comentários e muitos coraçãozinhos dizendo o que achou deste relato que recebi hoje. Lembrando de mandar o de vocês também nas redes vizinhas ou aqui, tudo privado. Pode ser direct, pode ser que eu vou estar contando de vocês e vamos lá. Primeiro, antes de contar um relato que a pessoa me mandou, que eu achei muito legal, vamos relembrar do que se trata. O chupacabra, ele é uma criatura lendária que surgiu nos anos de 1990 e se tornou um fenômeno cultural cercado por mistérios, medos e especulações. A primeira aparição registrada do chupacabra foi em Porto Rico em 1995, quando os animais foram encontrados mortos, com perfurações no pescoço e sem sangue. A lenda rapidamente se espalhou por países da América Latina, incluindo Brasil, México e Chile, e também chegou aos Estados Unidos, descrito como um ser bípede, com olhos vermelhos, pele escamosa, espinhos nas costas e dentes afiados. Supostamente ataca animais de fazenda como cabras, ovelhas e bois, sugando seu... não vou ficar repetindo muito essa palavra, mas vocês sabem, né? Sugando através de perfurações no pescoço. Tem palavras que eu não posso repetir, gente, porque senão a gente ganha strike. Há versões que o descrevem como um animal quadrúpede semelhante a um cão selvagem, especialmente em relatos norte-americanos. No Brasil, os primeiros relatos surgiram em Sumaré, Montemor, Capivari e Harvard, e de São Paulo, por volta de 1997. Harvard comentou bastante. Fazendeiros relatam mortes misteriosas de animais com feridas incomuns e sem sinais de luta. Quem aí é do tempão de 97 para trás lembra o quanto que no Gugu, saudoso Domingo Legal do Gugu, o quanto ele falava desse animal, desse bicho, seja lá o que ele for. Algumas teorias locais sugeriram que os ataques poderiam ser obra de predadores como onças pardas ou lobos guarás, ou até mesmo rituais de seitas satânicas. Zoologistas e veterinários apontam que os ferimentos podem ser causados por animais selvagens de doença ou até negligência. Muitos especialistas consideram o chupacabra um caso de história coletiva e histeria coletiva alimentada por mídia sensacionalista e boatos. Ah, mas naquela época era bom demais. Era muita novidade, a gente ficava doido para saber. Em alguns casos nos Estados Unidos, cães com sarna avançada foram confundidos com a criatura. O chupacabra virou tema de documentários, filmes, livros e programas de TV, sendo uma figura recorrente no folclore moderno. Fantástico, amava falar. É comparado a outras criaturas lendárias como o pé grande nos Estados Unidos, o saci do Brasil e o mapinguari da Amazônia. Mapinguari, acho que é. A lenda continuava viva, com novos relatos surgindo ocasionalmente, embora sem comprovação científica. Algumas teorias mais ousadas sugerem que o chupacabra seria um experimento genético, um alienígena ou uma criatura interdimensional. Essas ideias são populares em círculos de ufologia e teorias da conspiração, mas não têm respaldo científico. O local mais famoso da aparição do chupacabra no Brasil foi o interior do estado de São Paulo, especialmente a cidade de Sumaré, Montemor, Capivari e Harvard durante o final dos anos de 1990, então são os mais famosos mesmo. Essas cidades ficaram marcadas por uma série de relatos de ataques misteriosos a animais de criação, como as cabras, galinhas, vacas, que eram encontrados mortos com perfurações no pescoço, e esses eventos geraram grande comoção popular, investigações policial, até a polícia entrou no meio, e até a presença de ufólogos na região de Sumaré, um dos epicentros da lenda do Brasil. Moradores relataram dezenas de animais perdidos, desaparecendo em circunstâncias estranhas, e o que atraiu a atenção da mídia nacional foi Montemor e Capivari, porque também registraram casos semelhantes com os animais e relatos de criaturas misteriosas. Harvard, outro município, teve destaque nos noticiários da época por conta dos supostos ataques do chupacabra e visto em alguns lugares. A cobertura foi muito intensa da mídia, com reportagens sensacionalistas e entrevistas com moradores muito assustados, e isso ajudou a espalhar a lenda pelo país. O Grupo de Estudo e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, os GEPUS, chegou a investigar o caso, reforçando a aura de mistério em torno do fenômeno. E agora vamos ao relato. Meu nome é Geraldo, nascido e criado aqui em Sumaré. Nunca fui homem de acreditar em lenda, mas na época eu era muito novo e era sensacional o que estava acontecendo e me lembro bem do bafafá na cidade. Mas o que eu vi naquela noite de abril de 1997 até hoje me dá calafrio só de lembrar. Era por volta de 2 da manhã e eu tinha acabado de deitar quando ouvi os cachorros latindo feito loucos. Não era latido de briga, era latido de medo. Peguei minha lanterna,
e fui até o curral. O silêncio era estranho, pesado. Quando iluminei o chão, vi 3 das minhas cabras estiradinhas sem vida no chão. Mas não era morte comum, tinha 2 furos no pescoço de cada uma. Aí logo já anexei ao que estava acontecendo aqueles dias. Era como se algo tivesse sugado elas e não tinha uma gota de... no chão e nada. Não tinha marca de nada no chão, de gotas. Eu tremia, não era só o susto, era uma sensação de que tinha algo errado e algo não pertencia a esse mundo. Como eu já estava ligado nos acontecimentos que estavam tendo, eu fiquei com muito medo. No dia seguinte, fui até a venda contar pro pessoal. E não é que a venda do seu Zé do sítio vizinho também tinha perdido as galinhas? Mesmas coisas, furos no pescoço, sem líquido vermelho, sem sinal de luta. A cidade começou a falar, uns diziam que era obra de seita, outros falavam em animal selvagem, mas teve gente que jurou ter visto uma criatura estranha com olhos vermelhos e pele escura correndo pelos matos. A televisão veio, os repórteres perguntaram, filmavam, mas ninguém tinha resposta, só medo. Vieram até uns ufólogos com aquelas máquinas esquisitas e dizendo que podia ser coisa de outro mundo. Eu não sei, só sei que depois daquela noite nunca mais dormi tranquilo e até hoje, quando escuto os cachorros latindo de madrugada, eu lembro daquelas cabras e rezo para que aquilo nunca mais volte. É muito louco esse relato. A Folha de São Paulo, no dia 20 de junho de 97, enviou um repórter especial a Sumaré para cobrir os casos da G1. E a Globo, dia 10 de maio de 2019, fez uma retrospectiva. Revisitou os casos 20 anos depois, entrevistando ufólogos e moradores. Destacou que 5 cidades do interior de São Paulo registraram dezenas de ataques em áreas rurais e mostrou imagens de supostas pegadas e ferimentos nos animais. E o grupo de estudos e pesquisas ufológicas de Sorocaba, o GEPS, foi citado como um dos que investigaram os casos na época. E isso foi incrível. E Aventuras na História, em 2021, relembrou como a lenda se espalhou pelo Brasil após os primeiros relatos em Porto Rico. Explicou que os casos brasileiros foram suficientes para popularizar o chupacabra como uma das lendas mais conhecidas do país, com forte presença na cultura popular. As matérias foram exibidas em telejornais nacionais como o Jornal Nacional e o Fantástico, com entrevistas de moradores e imagens dos animais mortos. A cobertura ajudou a transformar o chupacabra em um fenômeno midiático com debates entre cientistas, ufólogos e céticos. E a falta de explicações concretas aumentou o mistério e alimentou a lenda por décadas. E a Folha de São Paulo, em 1997, é uma matéria sobre os ataques em Sumaré que moradores relataram do chupacabra. Parecia uma criatura do mal, com olhos vermelhos gigantes e comportamentos noturnos aterrorizantes. Alguns entrevistados disseram que acreditavam se tratar de uma manifestação demoníaca, especialmente por atacar animais sem deixar rastros. E a G1, em 2019, em uma retrospectiva sobre o caso, o portal destacou que alguns religiosos da época associaram os ataques a rituais satânicos ou à presença de forças malignas, reforçando a ideia de que o chupacabra poderia ser um demônio ou uma entidade espiritual negativa. Descrições de olhos vermelhos, pele escamosa, garras e espinhos, unhas grandes lembram representações clássicas de demônios. Animais mortos, líquido vermelho, com perfurações precisas. Sempre as mesmas explicações, o mesmo perfil. Reforçaram a ideia de que algo sobrenatural estava ali, e o clima de pânico nas comunidades rurais fez com que muitos recorressem à fé para atender o fenômeno, e entender também, em algumas cidades. Em alguns lugares, quase em todos, padres foram chamados para benzer propriedades e rezar contra o mal invisível e proteger seus animais. Então isso foi assim, uma loucura da época. Todo mundo só falava nisso. Quem lembra era Domingo Legal, Fantástico, Globo Repórter, SBT Repórter, tudo não parava de falar nisso. Se você gostou, se você lembra, deixa aqui nos comentários, dá muito like, muito coraçãozinho e deixa aí. Vocês também lembram, participaram, chegaram a ver?